Gente, então, muito boa noite para vocês. Espero que estejam todos muito bem. Saudade aí de vocês. Vamos projetar aqui a Constituição aqui para a gente poder falar. Espero que a semana de vocês possa estar sendo boa. Espero que possa estar sendo proveitosa. Penúltima semana, né, gente? Boa noite, Kathleen. Tudo bem? Marininha, Verônica, Joab, Vanessinha. Espero que a semana de vocês possa estar sendo proveitosa. Vamos lá continuar a nossa matéria, né? Aula passada a gente estava falando sobre poder executivo e hoje a gente vai continuar um pouquinho falando sobre poder executivo. Vamos começar aqui, vamos continuar falando sobre poder executivo aqui no artigo 86 da Constituição Federal e os seus desenvolvimentos aqui, tá bom? O que diz o artigo 86 da Constituição Federal? O artigo 86, caput, diz o seguinte: admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Beleza. O que o artigo 86 está falando? O artigo 86 traça para a gente e fornece para a gente as condições para que o presidente da República seja processado. E antes de mais nada, para o presidente da República ser processado, é necessário que haja autorização da Câmara dos Deputados. Então é o seguinte, para que o presidente da República seja processado, para que exista algum tipo de processo contra o presidente da República, é necessário que haja autorização da Câmara dos Deputados. E no caso, 2/3 da Câmara dos Deputados. Então vou até mostrar aqui para vocês, antes disso, para vocês visualizarem aqui a questão da Câmara dos Deputados. Olha aqui, ó. Olha aqui que diz o artigo 51. O artigo 51 diz assim, ó: compete privativamente à Câmara dos Deputados autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Então o artigo 51 tá aí para dizer pra gente que compete privativamente à Câmara dos Deputados a autorização por 2/3 de seus membros para que seja instaurado o processo contra o presidente da República, contra o vice e contra os ministros de Estado. Então, a autorização da Câmara dos Deputados nada mais é do que condição de procedibilidade para que o presidente da República seja processado. E aí, o artigo 86 nos dá duas possibilidades de processamento do presidente da República. O presidente da República ele pode ser julgado perante o Supremo Tribunal Federal ou o presidente da República pode ser julgado lá no Senado Federal. Então, qual que é a diferença, Léo? Quando que o presidente da República vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal e quando que o presidente da República vai ser julgado no Senado Federal? O presidente da República ele vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal quando o presidente da República cometer infrações penais comuns. Então vou repetir, o presidente da República será processado no Supremo Tribunal Federal quando ele cometer infrações penais comuns. O que são infrações penais comuns? Infrações penais comuns são os crimes previstos no Código Penal, tá? Infrações penais comuns são os crimes previstos no Código Penal. Se o presidente da República comete um crime que esteja previsto no Código Penal, ele comete então uma infração penal comum. Então, por exemplo, se o presidente da República mata alguém, se o presidente da República comete um homicídio contra alguém,
ou se o presidente da República ele furta, ele rouba alguém, esse crime vai ser processado e julgado no Supremo Tribunal Federal. E eu queria começar falando primeiro desse tipo de crime, para depois a gente falar da outra infração. Quando a gente fala, então, em infrações penais comuns, nós estamos falando necessariamente nos crimes que são previstos no Código Penal. Imagine que o presidente da República ele mate uma pessoa. Quem vai julgar esse crime vai ser o Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, o presidente da República vai ter o que a gente chama de foro privilegiado. Vocês já ouviram falar dessa expressão foro privilegiado? Já ouviram falar? Sim. Sim, então beleza. Foro privilegiado são as prerrogativas que determinadas autoridades têm de ser julgadas perante juízes ou perante instâncias específicas. Então, determinadas autoridades, principalmente autoridades políticas, elas têm esse foro privilegiado, ou seja, elas têm essa prerrogativa de ser julgadas ou julgados por um juízo superior. E o presidente da República, por ser presidente da República, ele tem essa prerrogativa de ser julgado necessariamente pelo Supremo Tribunal Federal. Beleza. Então, em relação a crimes comuns, em relação a infrações penais comuns, o presidente da República é julgado perante o Supremo Tribunal Federal. Agora, pode acontecer do presidente da República ser julgado lá no Senado Federal. Quando que o presidente da República é julgado lá no Senado Federal? Nos chamados crimes de responsabilidade. Nos chamados crimes de responsabilidade. O que são esses crimes de responsabilidade? Quem estiver anotando, crimes de responsabilidade são infrações político-administrativas que ofendem ou desrespeitam a Constituição Federal. Então, crimes de responsabilidade são infrações político-administrativas que ofendem a Constituição Federal. Beleza. O que eu queria falar para vocês? Quando a gente fala de crimes de responsabilidade, muitas vezes a gente acha que são alguma espécie de crime, né? Os crimes de responsabilidade, eles não são exatamente crimes, na essência da palavra. Crimes são as infrações penais comuns, que são aqueles crimes previstos lá no Código Penal. Os crimes de responsabilidade, na verdade, são infrações que têm um caráter político e têm um caráter administrativo, e que acontecem quando certas autoridades, e no caso o presidente da República, desrespeita e viola a Constituição Federal. Beleza? Vou explicar e deixar mais claro quando que acontecem esses crimes de responsabilidade. Vamos lá, primeiro voltar aqui para depois a gente continuar. Sobe aqui para o artigo 85. Olha aqui que o artigo 85 diz. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária, o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Aí diz aqui que esses crimes são definidos em lei especial. Basicamente, esses crimes de responsabilidade se traduzem em impeachment, tá? Então, deixar bem claro aqui. Basicamente, esses crimes de responsabilidade, eles se traduzem e eles têm como consequência o chamado
Impeachment. Vocês já devem ter ouvido falar sobre o impeachment, né? Normalmente, só um minutinho aqui. O impeachment aqui no Brasil já aconteceu 2 vezes. Aconteceu no governo Collor e aconteceu no governo Dilma. Então, o que eu queria falar para vocês? São os crimes de responsabilidade que geram o impeachment, tá? São os crimes de responsabilidade que geram o impeachment. Então, crimes de responsabilidade, gente, são infrações de caráter político e de caráter administrativo que ofendam a Constituição Federal, que desrespeitem a Constituição Federal e especialmente algum desses incisos. No caso do Collor e no caso da Dilma, a ofensa à Constituição se deu de acordo com o inciso 5, a chamada probidade na administração. Ou seja, a prestação de contas a nível federal não foi feita da maneira adequada. Então, no impeachment do Collor, no impeachment da Dilma, foram baseadas as denúncias com base no artigo 85, inciso 5, que se refere à chamada probidade na administração. Por que esses crimes de responsabilidade, na verdade, eles são ou constituem infrações político-administrativas? Porque esses crimes de responsabilidade não são crimes em espécie. Não é um homicídio, não é um furto, não é um roubo, não é um estupro, não é um estelionato. Pelo contrário, é uma infração que politicamente não é aceita. É uma infração que administrativamente não é aceita. E são necessários mecanismos políticos e administrativos para que esses crimes de responsabilidade possam se desenvolver e possam seguir. Então, os crimes de responsabilidade não são crimes, tá? Eu queria deixar isso claro. Os crimes de responsabilidade, eles não são crimes. Na verdade, eles são infrações político-administrativas que ofendam a Constituição Federal. Beleza, vamos voltar aqui e ainda eu vou explicar um pouquinho sobre esses crimes de responsabilidade. Então é o seguinte, gente, para que o presidente possa ser processado, é necessária autorização por 2/3 da Câmara dos Deputados. E se ele comete uma infração penal comum, se ele comete um crime, né, vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E se ele comete um crime de responsabilidade, se ele comete uma infração político-administrativa, vai ser julgado pelo Senado Federal, pelos crimes de responsabilidade que cometerem. Vou ler o parágrafo primeiro aqui, depois a gente volta aqui a explicar principalmente em relação ao processo de impeachment. Deixa eu até perguntar, vocês lembram do impeachment da Dilma? Vocês lembram do impeachment da Dilma? Vocês lembram que ela foi julgada no Senado Federal? Vocês lembram que ela foi julgada no Senado Federal? Não sei se vocês lembram, na época em que a Dilma estava sendo ameaçada de sofrer impeachment, vocês lembram que foi televisionado, eu acho que foi até pela Globo, a contagem de votos lá na Câmara dos Deputados, a contagem de voto lá no Senado Federal? Vocês lembram disso? Se vocês lembrarem, vocês vão perceber o seguinte, a primeira coisa que apareceu, a primeira matéria que apareceu, a contagem de votos, foi na Câmara dos Deputados, porque era necessário a Câmara dos Deputados aceitar, receber a denúncia para mandar o processamento. Então, naquele primeiro momento, o que passou foi a votação na Câmara dos Deputados, porque era necessário 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados para que a denúncia fosse recebida e para que a Dilma fosse processada lá no Senado Federal. Aí teve aquelas coisas, aí não sei se vocês lembram, os deputados federais, justamente o processo de admissibilidade.
os deputados, todos eles falavam, eu voto na Dilma, eu voto sim por causa disso e disso e disso, eu voto sim porque eu quero honrar o Brasil, eu voto sim para defender a nação. E aí cada um ia falando um monte de coisa. Na época, né, isso foi televisionado e tudo mais, teve uma divulgação e uma publicidade grande, e até demorou pra caramba, porque os deputados, eles não estavam só votando sim, só votando não. Eles estavam justificando, eles estavam mandando abraço pro pai, estavam mandando abraço pra mãe, enfim, eles estavam, né, espetacularizando, né, aquela situação. Então, naquele primeiro momento, só para contextualizar, para ver se vocês vão lembrar, a denúncia foi para a Câmara dos Deputados e, em um primeiro momento, teria que se verificar se tinham votos suficientes, no caso 2/3 dos membros, para que a Dilma fosse julgada pelo Senado Federal. E agora eu volto nessa questão do julgamento pelo Senado Federal. Olha o que diz o artigo 86, parágrafo 1º. O presidente ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o artigo 86 fala nas situações tanto de infrações penais comuns como de crime de responsabilidade, quando que o presidente da República vai ficar suspenso, quando que o presidente da República vai ter a sua suspensão iniciada. E aí percebam, nas infrações penais comuns, o presidente da República, ele é suspenso das suas funções, ele fica suspenso das funções de presidente da República, se for recebida denúncia, queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nas infrações penais comuns, nos crimes comuns, imagina que o presidente da República tenha cometido um homicídio. Se a denúncia ou a queixa-crime for recebida pelo Supremo Tribunal Federal, nesse caso o presidente da República automaticamente ele é suspenso das suas funções e o vice-presidente da República assume. No inciso 2, já o presidente da República ele fica suspenso das suas funções nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Então, nos crimes de responsabilidade, ou seja, durante o processo de impeachment, o presidente da República fica suspenso das suas funções após a instauração do processo pelo Senado Federal. Se for instaurado processo no Senado Federal, ou seja, se a Câmara recebe a denúncia do presidente da República, manda para o Senado Federal e lá o processo é instaurado, a partir dali o presidente da República é suspenso das suas funções. Então, o presidente da República fica suspenso das suas funções nas infrações penais comuns se o STF recebe a denúncia ou a queixa. Então, se, por exemplo, surge uma denúncia que o presidente da República matou alguém, se o STF recebe a denúncia, o presidente da República já fica suspenso das suas funções. E nos crimes de responsabilidade, se a Câmara autoriza o processamento e o processo é instaurado perante o Senado Federal, o presidente da República já fica suspenso das suas funções a partir do momento que é instaurado o processo pelo Senado Federal. Beleza? E aí, voltando, o que eu queria falar com vocês em relação ao processo de impeachment? A Câmara dos Deputados, ela autoriza, então, o processamento, e o processo de impeachment, ele corre todo no Senado Federal. Então, perceba o seguinte, quem autoriza o presidente da República a ser processado é a Câmara dos Deputados. Ela faz o processo de admissibilidade, ela faz o juízo de admissibilidade. Agora, em relação aos crimes de responsabilidade, quem é que julga efetivamente o presidente da República é o Senado Federal. O Senado Federal é o órgão que vai julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Ou seja, o processo de impeachment vai correr no Senado Federal. E aí deixar bem claro para vocês, não sei se vocês vão lembrar disso também, o processo de impeachment ele corre no Senado Federal.
Mas quem preside a sessão é o presidente do STF. Tá? Quem preside a sessão é o presidente do STF. Os crimes de responsabilidade, então, eles correm perante o Senado Federal, mas quem preside a sessão é o presidente do STF. O presidente do STF vai comandar a sessão ali no Senado Federal. Beleza. O que é importante a gente só terminar falando em relação ao impeachment. Se 2/3 dos membros do Senado Federal autorizam o impeachment do presidente ou da presidenta, cumpre ao presidente do STF falar e externar quais que vão ser as penas do presidente da República. O presidente da República que é impeachmentado, ele tem 2 penas. A suspensão dos seus direitos políticos durante 8 anos e a perda do cargo, obviamente, de presidente da República. Então, quais que são as penas que no processo de impeachment, quais que são as penas que nos crimes de responsabilidade o presidente da República sofre? Perda do cargo e suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Só que aí, não sei se vocês vão lembrar, o que aconteceu no da Dilma? O que aconteceu no da Dilma? Houve só a perda do cargo. Houve só a perda do cargo. Não houve suspensão dos direitos políticos dela de 8 anos. No caso, o presidente do STF, ele fatiou as penas. Ele deu um novo entendimento à Constituição e deu um novo entendimento à lei do impeachment. Ele disse que seria uma pena ou outra. E pelo contrário, na verdade, essas penas são cumulativas. Então, no caso, no impeachment da Dilma, houve uma flagrante violação à Constituição Federal. Houve um flagrante desrespeito à Constituição Federal e também à lei do impeachment. Porque eu queria deixar bem claro, as penas... Não, e aí o seguinte, que como ele é o presidente do Supremo Tribunal Federal, passou. Muitos alegaram inconstitucionalidade, muitos questionaram o que teria sido feito. Ele falou que era o entendimento dele, dele como presidente do STF, falou que as penas eram autônomas e não eram conjuntas, e acabou passando, e tanto é que a Dilma continuou se candidatando aí politicamente, né? Não se passaram nem 8 anos aí do impeachment dela, e os direitos políticos dela foram preservados. A gente percebe o quê, Kathleen? Que essa decisão do presidente do STF foi uma decisão totalmente política, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. Não gosto de misturar política com a nossa matéria, mas a gente percebe que foi uma decisão totalmente política e foi uma decisão totalmente arbitrária, né? Porque aconteceu assim com a Dilma e com o Collor aconteceu diferente, né? Então não existe fatiar as penas ou utilizar as penas em separados. As penas são conjuntas. É o que diz a Constituição Federal e também o que diz a lei do impeachment. Mas eu quero deixar bem claro que aconteceu o que, ao meu ver, é uma flagrante inconstitucionalidade no impeachment da Dilma, que ela continuou com os direitos políticos dela preservados, algo que não era para acontecer, né? Então, deixar isso bem claro. Mas vamos lá. Parágrafo 2º aqui. Se decorrido o prazo de 180 dias o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Esse parágrafo 2º quer dizer o seguinte, olha, se a partir do momento que foi iniciado o processo de impeachment, se a partir do momento foi iniciado o processo contra crime de responsabilidade, se passarem 180 dias e o julgamento não estiver concluído,
o presidente da República volta para o cargo que ele ocupa, para o cargo de presidente, e o processo continua normalmente. Então, quando é instaurado o processo pelo Senado Federal, a partir do momento que há a instauração do processo pelo Senado Federal, o presidente da República se afasta das suas funções. Se passar 180 dias e não tiver o julgamento concluído, o presidente volta para o cargo dele e continua o processo normalmente. Tá? Então, basicamente, o afastamento do presidente da República ele vai durar 180 dias. Tá? Vamos lá. Parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações penais comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Esse artigo é bastante importante porque esse artigo mostra pra gente o seguinte: o presidente da República só vai ser preso, se tiver uma sentença transitada em julgado. O presidente da República, ele só vai poder ir para a prisão efetivamente se tiver uma sentença transitada em julgado contra ele. Então, por exemplo, não pode haver prisão cautelar do presidente da República. Não pode haver prisão preventiva do presidente da República. Não pode haver prisão temporária do presidente da República. Não pode haver prisão cautelar do presidente da República. Para o presidente da República ser preso, ele necessariamente, o processo tem que ter transitado em julgado. Vocês lembram o que é um processo transitado em julgado? Vocês lembram do que é uma decisão transitada em julgado? É aquele processo da qual não cabe mais recurso, né? Aquela decisão judicial da qual não tem mais recurso. Então é o seguinte, imagine que o presidente da República ele cometa um homicídio. Tá? Imagine que o presidente da República ele cometa um homicídio. Será que o presidente da República, a partir do momento que ele é preso em flagrante, ele vai ficar preso aguardando o julgamento? Não, não vai. O presidente da República ele só vai para a prisão depois que o processo se encerrar, depois que houver trânsito em julgado do processo. Então, nesse caso que eu falei para vocês, o presidente da República matou alguém. O que vai acontecer? O presidente vai aguardar o julgamento em liberdade até o processo transitar em julgado. Transitou em julgado o processo do presidente da República, ou seja, acabaram os recursos, acabaram as instâncias, não tem mais para onde ir, aí nesse caso o presidente da República pode ser preso, tá? Então, deixar bem claro para vocês, não existe prisão cautelar do presidente da República. Não existe prisão preventiva, não existe prisão temporária. O presidente da República, ele não fica aguardando julgamento preso. O presidente da República aguarda julgamento solto, em liberdade. E quando que ele vai preso? Depois que o processo acabar, depois que o processo se encerrar e quando o processo, obviamente, transitar em julgado, quando houver uma decisão final que condene o presidente da República e essa decisão final não admita mais recurso. Beleza? Vamos lá. Parágrafo 4º diz assim, ó: o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Esse parágrafo também é bastante importante porque ele nos diz o seguinte, que o presidente da República, enquanto presidente, ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das suas funções. Quais que são as funções do presidente? São as funções, obviamente, de governar o país e de administrar a coisa pública, administrar a máquina pública, ou seja, as funções que ele tenha como presidente. Mas se, por exemplo, o presidente da República ele cometa um ato estranho ao exercício das suas funções. Vou dar um exemplo. O nosso presidente atual, Bolsonaro. Imagina que o Bolsonaro ele vá um dia para balada, tá? Imagina que o Bolsonaro ele vá um dia para balada. E aí
Ele acaba discutindo com um rapaz na balada. O Bolsonaro pega uma garrafa e quebra na cabeça do cara. E diz: assim não, pô! Tem que respeitar o presidente, tá ok? Assim, deu uma improvisada na imitação dele só para deixar mais contextual, né? Mas, enfim, imagine que o Bolsonaro tenha feito isso. E imagine que o rapaz que tenha levado a garrafada do Bolsonaro, ele vá na delegacia, preste a devida notificação do que aconteceu e o Ministério Público processe o Bolsonaro. O Bolsonaro só vai responder por esse processo depois que acabar o mandato dele. O Bolsonaro só responde pelo processo depois que acabar o mandato dele. Por quê? O presidente da República, na vigência do seu mandato, ou seja, durante o mandato de presidente da República, ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício das funções. Ou seja, qualquer tipo de ato do presidente estranho ao exercício das funções, qualquer tipo de ato do presidente na sua vida privada ou na sua vida particular, só pode ser processado depois que acabar o mandato do presidente da República. Durante o mandato do presidente da República, só são processados e analisados fatos inerentes ao cargo de presidente da República, tá? Então, acabou o mandato do presidente da República, aí o ex-presidente pode ser processado por esses atos estranhos ao exercício das funções. Durante o mandato, o presidente só pode ser processado por atos que ele praticou na função de presidente e no cargo de presidente. Beleza? Deixar isso claro. Até aqui tá ok, gente? Que até aqui tá claro? Então tá bom, então. Vamos lá. Dessa forma, a gente encerra o poder executivo, tá? A gente encerra o poder executivo aqui. Vou só falar para vocês em relação aos ministros, né? O presidente da República, ele é auxiliado com base nos seus ministros. Então, a gente sabe que os ministros de Estado, eles têm que ter mais de 21 anos, eles têm que estar no exercício dos direitos políticos deles. E os ministros de Estado são aqueles que auxiliam o presidente da República. Beleza? Vamos lá para o Poder Judiciário. Vamos lá. Poder Judiciário. O Poder Judiciário se encontra ali a partir do artigo 92. E eu queria fazer uma divisão com vocês em relação ao Poder Judiciário. Deixa eu só explicar mais ou menos aqui. Aqui vocês percebem, aqui diz, né, qual que são os órgãos do Poder Judiciário. Quais que são os órgãos do Poder Judiciário? Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais Federais, Juízes Federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares e os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e territórios. Seguinte, como que eu vou dividir o Poder Judiciário com vocês? Queria que vocês soubessem que o Poder Judiciário ele se divide em Justiça Especial e Justiça Comum. Tá? O Poder Judiciário ele se divide em dois. O Poder Judiciário se divide em Justiça Especial e Justiça Comum. A Justiça Especial é formada por três áreas: pela área trabalhista, pela área eleitoral e pela área militar. Beleza? Então, o Poder Judiciário na parte de Justiça Especial, ele se divide em Justiça Trabalhista, Justiça Eleitoral e Justiça Militar. Quiser até anotar a dica, para lembrar, a dica é o TEM, tá? TEM. T-E-M. T de trabalho, E de eleitoral, E de militar. Então, o Poder Judiciário ele começa lá na primeira instância. Tem os juízes eleitorais,
tem os juízes do trabalho e tem os juízes militares. Acima disso, existe os tribunais. Então, tem os tribunais regionais eleitorais, tem os tribunais regionais do trabalho e tem os tribunais da justiça militar. E lá em cima, nós temos os tribunais superiores. Nós temos o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, nós temos o TST, Tribunal Superior do Trabalho, e nós temos o STM, que é o Superior Tribunal Militar. Do lado de cá, do lado esquerdo, nós temos a Justiça Comum. Essa Justiça Comum, ela se divide em Justiça Comum Estadual e Justiça Comum Federal. Tá? A Justiça Comum se divide em Justiça Comum Estadual e Justiça Comum Federal. E mais uma vez, começa lá na primeira instância. Nós temos os juízes estaduais e nós temos os juízes federais. Então, por exemplo, aí em Goianésia, os juízes que são aí de Goianésia são juízes estaduais. São juízes estaduais. Nós temos a nível federal, nas sessões judiciárias, nós temos os juízes federais. Acima deles, nós temos o TJ, né, os Tribunais de Justiça, e os TRFs, que são os Tribunais Regionais Federais. E acima deles, nós temos quem? Nós temos o STJ, nós temos o Superior Tribunal de Justiça. E acima de tudo, acima de todos os juízes que eu falei, de todos os tribunais, nós temos o STF, nós temos o Supremo Tribunal Federal, que fica lá em cima, guardando a nossa Constituição. O que é importante aqui falar em relação ao Poder Judiciário? Eu queria só falar um pouquinho sobre a reforma do Poder Judiciário que aconteceu em 2004, através da Emenda Constitucional 45. Vamos falar sobre alguns pontos que aconteceram e que foram inseridos na reforma do Poder Judiciário através da Emenda Constitucional de 45 de 2004. Não vou falar sobre isso, não. Vou falar sobre outra coisa. Eu vou falar basicamente sobre os órgãos que compõem o Poder Judiciário, que fica mais fácil. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu mostrar para vocês os principais órgãos e como que eles são compostos. Como que esses órgãos eles são compostos. Vamos ver aqui. Eu vou falar do STF e do STJ, que fica mais fácil. Olha em relação ao STF, olha em relação ao Supremo Tribunal Federal. Artigo 101 diz assim: o Supremo Tribunal Federal compõe-se de 11 ministros, tá? 11 ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Os ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Então é o seguinte, gente. O que é necessário para uma pessoa ser membro do STF? O que é necessário para uma pessoa ser ministro do STF? Será que é preciso que ela seja juiz? Não. A única coisa que uma pessoa tem que ter para ser ministro do STF é necessário que ela tenha mais de 35 anos e menos de 65 anos, tem que ter notável saber jurídico e tem que ter reputação ilibada. Pergunto para vocês acham que é uma escolha política ou não?
Totalmente, né, gente? Totalmente. E aí vocês podem ver o seguinte: quem que indica para ser ministro do STF? O presidente da República indica e tem que ser aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal. O Senado Federal é quem faz a sabatina. Pergunto, vocês acham que os ministros... E aí eu falo minha opinião, tá, gente? Deixar claro, mas eu falo isso pra gente ter um pensamento crítico. Vocês acham que o ministro do STF fica ou não com o rabo preso, ou fica ou não dependente do presidente da República? Vocês acham que o ministro do STF vai querer julgar de forma contrária aos interesses do presidente da República que os colocaram lá? De maneira nenhuma. Então, por exemplo, eu vejo muita gente falando, pô, mas esse STF é comprado, esse Supremo Tribunal Federal é comprado. Principalmente na época do julgamento do Lula, né? Principalmente na época que eles foram decidir a respeito da prisão em segunda instância e mudaram de entendimento e falaram que só poderia ser presa após o trânsito em julgado. Por que muitos julgaram a favor do Lula? Porque a maioria foi colocada por ele. A maioria dos ministros do STF que lá estão foram colocados à época pelo Lula. E é assim que acontece. Ser ministro do STF não é sinônimo de capacidade. Ser ministro do STF, infelizmente aqui no Brasil, é sinônimo de ter influência política, né? Então, por exemplo, esse novo ministro que o Bolsonaro colocou, o Cássio Nunes, vocês acham que um dia ele vai julgar de forma contrária aos interesses do Bolsonaro? Jamais. Enquanto o nosso sistema político for desse jeito, enquanto o nosso sistema político for dessa forma, em que não se coloca as pessoas por capacitação e por capacidade, mas simplesmente por influência política, vai acontecer isso que acontece sempre. E aqui vamos lá em relação ao STJ. Em relação aos ministros do STJ, deixar claro aqui, tá? O Superior Tribunal de Justiça, ele compõe-se de, no mínimo, 33 ministros. Tá? O STJ é composto por 33 ministros. Os ministros do STJ, eles são nomeados pelo presidente da República também. Tá? É o presidente da República que nomeia os ministros do STJ. Dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, de novo, de notável saber jurídico e de reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. Também critérios políticos, tá, gente? Também critérios políticos. Vamos voltar aqui que eu queria falar com vocês em relação às garantias. Vamos lá, gente. Vamos falar do artigo 94 e do artigo 95 para finalizar. Esse artigo 94 aqui, gente, fala a respeito do chamado quinto constitucional, tá? Esse artigo 94 aqui fala acerca do chamado quinto constitucional. O que é o quinto constitucional? 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Seguinte, gente, 20% das vagas nos tribunais regionais federais e nos tribunais de justiça são destinados a membros do Ministério Público ou a membros da advocacia.
tá? Então 20%, um quinto das vagas para juízes, tá, gente? Perdão, para juízes não, né? Para desembargadores. Um quinto das vagas para desembargadores dos tribunais de justiça e dos tribunais regionais federais são destinadas a advogados e são destinados a promotores. Ambos estes que tenham 10 anos de atividade profissional. Formulada essa lista, tá? Pelo Conselho Nacional do Ministério Público ou pela OAB, tá? Então, por isso que vocês muitas vezes veem advogados que viraram desembargadores ou promotores que viraram desembargadores, justamente por essa regra do quinto constitucional, que faz com que 20% das vagas dos TJs e 20% das vagas dos TRFs sejam destinadas a promotores e advogados com mais de 10 anos de carreira. Beleza? E aqui nós vamos falar, por último, sobre as garantias do Poder Judiciário. O artigo 95 diz o seguinte: os juízes gozam das seguintes garantias. Quais que são as garantias que os juízes têm, gente? Vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado e nos demais casos de sentença judicial transitada em julgado. O que é a vitaliciedade, gente? É o seguinte: virou juiz, vai ser juiz até a aposentadoria compulsória. Virou juiz, continua como juiz até a aposentadoria compulsória. Então, por exemplo, os ministros do STF, eles vão ficar lá até a aposentadoria compulsória. Ninguém pode tirar eles de lá e eles não podem deixar de ser juízes por alguma outra razão que não o seu pedido. Então a vitaliciedade é como se fosse o seguinte: os ministros, as pessoas que viram juízes, elas têm vitaliciedade no cargo. Elas não têm estabilidade, elas têm vitaliciedade. Elas ficam lá até a aposentadoria compulsória delas. E aí, ressaltando que a aposentadoria compulsória hoje é de 75 anos, tá? Aposentadoria compulsória é de 75 anos. Os juízes gozam de outras garantias. Qual que é a outra garantia? A inamovibilidade. Eles não podem ser movidos, tá? E se deslocados de uma cidade para outra. Se um juiz for lotado em Goianésia, ele não pode ser movido e deslocado para outra cidade, para Nápoles, para Caldas Novas, por exemplo. Não pode ser movido, ele não pode ser retirado de um lugar para o outro, salvo motivo de interesse público, tá? Salvo motivo de interesse público. E a última garantia dos juízes é a irredutibilidade de subsídio. O juiz, ele não pode ter o seu salário diminuído, tá? O juiz que ganha pouco hoje, né, gente? Um juiz que ganha tão pouquinho, um juiz que ganha seus 40 mil, ele não pode ter o seu salário reduzido, ele não pode ter o seu salário diminuído, beleza? E aqui, só deixar claro aqui, que aos juízes é proibido, é vedado algumas coisas. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério, ou seja, pessoa que é juiz, ela não pode exercer outro concurso, o outro cargo público, salvo uma função de dar aula, salvo uma função de professor. Juiz não pode receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. O juiz, ele não pode receber dinheiro em relação ao processo. Juiz, ele não pode se dedicar à atividade político-partidária. Juiz não pode, por exemplo, estar afiliado a partido político, por exemplo. Não pode receber a qualquer título ou pretexto auxílio ou contribuição de pessoas físicas
entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, e exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Então imagina que a pessoa, fulano de tal era juiz. Vou até dar o exemplo do Sérgio Moro. Sérgio Moro era juiz lá em Curitiba. Pediu exoneração. Ele não pode praticar advocacia e exercer advocacia lá naquele mesmo tribunal pelo menos durante 3 anos. Por quê? Porque ele ainda guarda influência ali. Ele tem um peso ali, ele tem, né, uma reputação ali. Então, ele tem que se manter afastado durante pelo menos 3 anos daquele juízo ou daquele tribunal do qual se afastou. Ele tem que seguir uma quarentena. Beleza? Gente, no mais é isso. Tô guardando para nossa última aula, senão não vamos ter matéria. Vamos ver aula que vem, estado de sítio, estado de defesa e funções essenciais da justiça. Beleza? Que vão ser as nossas últimas matérias. E hoje é isso. Beleza? Espero que tenha sido legal, espero que a aula possa ter acrescentado. E tamo junto. Valeu demais. E aí até nossa última aula semana que vem. Beleza? Que aí a gente vai falar sobre as nossas últimas matérias. Que vai ser estado de defesa, estado de sítio e função essencial da justiça. Beleza? Gente, valeu demais. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Excelente semana para vocês. Bom descanso. Tá bom? Abração. Fica com Deus. Deus abençoe.